Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar sobre o mercado chileno, mais uma organização da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Chile. Estamos agora a receber os primeiros participantes que decidiram estar a ouvir-nos aqui na próxima hora sobre este mercado tão interessante da América Latina. Vamos esperar só mais um bocadinho que entrem mais algumas pessoas e depois começarei com uma introdução sobre o webinar e sobre os nossos oradores, a quem agradeço a presença, e depois começaremos o webinar. Obrigado. Tias, creio que já podes partilhar a tela quando for necessário. Acho que já está a permissão. Obrigado. Estamos aqui a receber mais participantes para o evento. Tínhamos muitos inscritos, cerca de 100 inscritos para este webinar. Normalmente costumamos ter participantes de Portugal, mas também do estrangeiro. Agradeço a todos que nos queiram dizer o local onde estão, podem colocar as vossas indicações aqui no bate-papo. Para perguntas será no Q&A, que depois poderão fazer ao longo do próprio webinar, interrompendo quando quiserem através do Q&A. Relembro que naturalmente não podemos vê-los nem ouvir os participantes, apenas os oradores. Nesta altura são, se muito me engano, são 10 da manhã no Chile, certo, Matias? Eu estou em Portugal. Estou em Lisboa também. O único que tem em Santiago é o Bruno. Ok, Olá. ok. Bom dia a todos. Efetivamente são 10 da manhã aqui no Chile e a partir do Chile estou eu aqui, o Bruno Serrano, e também acompanha-me Cristiano Sagal, o nosso partner da Invest Chile. Muito bem. Esperar só mais 2 ou 3 minutos que entrem mais pessoas e depois iniciaremos o webinar. Obrigado. Combinado. Continuamos a receber aqui participantes. Creio que mais um minuto e iniciaremos aqui o webinar para também ir ao encontro das pessoas que chegaram a horas. Então, se calhar vamos começando. Eu quero desejar boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Magalhães, sou diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou ser o vosso anfitrião deste webinar sobre o mercado chileno. A Câmara de Comércio tem vindo a realizar uma série de webinars sobre mercados externos e este é mais um a quem hoje esperamos poder passar uma série de informação preciosa sobre o mercado e sobre o que está a passar neste tão interessante país da América Latina. Queria agradecer em primeiro lugar a todos os oradores que se juntam a nós, da Câmara de Comércio Chile Portugal, a quem agradeço a vossa disponibilidade, que demonstraram estar aqui connosco, numa parceria que já tem há alguns anos e que espero que continue durante os próximos anos, ao Pedro Grey, ao Presidente, ao Matias Valvé, aos diretores Matias Aparcel e Bruno Serrano, também ao nosso convidado da Invest Chile, Cristiano Sagal. Agradeço muito a todos a vossa presença e espero que seja aqui um webinar muito interessante. O Chile tem tido uma economia muito orientada para o mercado e tem um nível de comércio externo muito alto também, com uma reputação de instituições financeiras fortes, uma
política sólida e talvez o título de posição mais forte na América do Sul. A economia chilena tem sido uma das que mais cresceu nas últimas décadas, com um elevado nível de qualidade de vida, um ambiente de negócios também bastante competitivo e um caso de sucesso económico e social no contexto da região até aos últimos meses do ano passado. Tem passado aqui algumas turbulências que depois também abordaremos ao longo do webinar, mas com certeza não apagam aquilo que tem sido uma excelente prestação deste país em termos económicos e sociais ao longo dos últimos anos. Para melhor esclarecer estas questões todas sobre este mercado, convidámos estes especialistas, que espero que seja muito interessante também, agradecendo à Caixa Geral de Depósitos, que é o nosso patrocinador das relações internacionais e que está sempre junto connosco nestes eventos. Muito obrigado pelo constante apoio. Recordava apenas novamente algumas regras base de funcionamento do evento. As sessões são gravadas, o vídeo e os microfones de quem nos está a ouvir estão desligados, portanto todas as questões ou comentários que tenham poderão ser colocados na rúbrica Q&A que está na barra inferior do Zoom, que podem ver em baixo, e depois colocaremos ao longo do webinar para os nossos oradores. Podem interromper-nos com estas perguntas quando quiserem, desde que sejam indicadas para aquilo que é o objetivo do evento e que possam esclarecer as vossas dúvidas sobre os vossos setores em concreto e as vossas empresas. Não me vou alongar muito mais, passava agora a palavra ao Pedro Grey, que nos vai iniciar sobre uma apresentação sobre este mercado muito interessante, agradecendo novamente a possibilidade e desejando a todos uma ótima sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Grey, sou o Presidente da Câmara de Comércio de Chile, Portugal, e em primeiro lugar gostava de agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa o simpático e amável convite que nos fez sobre este webinar. Vou passar a apresentação. Ora bem, em primeiro lugar, vou explicar quem é a Câmara de Comércio de Chile, Portugal. É uma organização privada, totalmente financiada com capitais próprios, não sociais, entre o Chile e Portugal. Temos duas equipas, uma equipa em Portugal e uma equipa no Chile, e trabalhamos em estreita colaboração. Falando um pouco do Chile, o Chile tem algumas particularidades interessantes, é o país mais seguro e mais estável da América Latina. A título de geografia, tem uma curiosidade, de um extremo ao outro do Chile é como ir de Lisboa a Moscou. Também existe um fator muito interessante e muito benéfico para os empresários portugueses, que qualquer produto fabricado em Portugal ou na Europa não paga taxas alfandegárias quando exportado para o Chile. Fazendo uma comparação entre o Chile e Portugal, temos o seguinte: a população de 18 milhões é quase o dobro de Portugal. Mas aqui há um fator muito, muito importante, estimados empresários portugueses. O Chile é um país rico. E é um país rico porquê? Porque é o maior produtor mundial de cobre e o segundo maior produtor mundial de Nós estamos aqui com alguns problemas de ligação por parte do Pedro. Eu peço desculpa aos participantes, às vezes acontece isto com as ligações online. Pedro, se me está a ouvir, nós não o conseguimos ouvir neste momento. Portanto, eu se calhar passava ao Matias se podia fazer o seguimento da apresentação até que o Pedro se conecte outra vez. Muito obrigado. Não há problema nenhum. Desculpas respectivas, sim, isto acontece. Pronto, claro. Mas continuando com uma comparação entre o Chile e Portugal, a dívida do Chile, a dívida pública, não é? Está por baixo aquela de Portugal, embora Portugal tenha salários médios mensais maiores, e há similitudes, há várias similitudes, como uma delas a taxa de desemprego. Contudo, dado o historial contemporâneo recente das últimas 3 décadas do país, do Chile, o seu comportamento, pronto, isso beneficia que tenha uma boa reputação financeira a um nível internacional. Sim, e o governo está sempre a investir em modernização e também para novos capitais estrangeiros. Se o Pedro ainda não retornou, eu posso continuar. Nós, como Câmara,
parte daquilo que fazemos, já temos feito, não é? É acompanhar o trabalho de pesquisa de parceiros, sim, para cada cliente de Portugal, agendamento de reuniões, criação de filiais no Chile, uma vez que toda aquela primeira parte avança com sucesso, não é? E também temos acompanhado candidaturas a apoios financeiros. Várias ou algumas das empresas portuguesas com as quais já trabalhamos e estão já no Chile a trabalhar muito bem são a empresa Fragmentos, TerraPro, o Atlantic Spare Parts, o CrossJoint e o Virtual Power Solutions. Sim, e... desculpe. E, ora bem, muitas vezes somos perguntados, abordados no sentido de como é que uma empresa estrangeira, neste caso portuguesa, eventualmente poderia receber uma ajuda do Estado chileno. Sim, e o Estado está cada vez a procurar mais formas de investir, financiar ou cofinanciar projetos estrangeiros. Um desses é aquele já conhecido programa do Startup Chile, onde o engenheiro Pedro Grey, ele já foi parte no seu início, sim, recebendo naquela altura um fundo perdido, hoje o qual chega a ser até 27.000 euros, sim, para empreendedores. Atribui um visto de trabalho de um ano e é necessário residir 6 meses. Outras empresas portuguesas que já foram parte do Startup Chile é o Uniplace, por exemplo, sim, e também outras. Ora, e para que vocês possam ouvir de primeira fonte, de primeira mão, como é que tem sido aquele processo, mas também o arribo ao Chile e o trabalho no Chile e a entrada no mercado chileno, temos a testemunha de 2 empresas que vocês vão ouvir agora mesmo. Boa tarde, estamos aqui com o engenheiro Tiago Matos, fundador e CEO da JumpSeller, uma empresa que aposta no comércio eletrónico, está no Chile desde 2012. Ele vai falar-nos um pouco da sua experiência. Tiago Matos, força. Olá, olha, nós decidimos ir para o Chile, a convite do governo do Chile, com o programa Startup Chile. Chegámos mais de 10 anos e por decisão também pessoal, nesse então decidimos ficar, eu fiquei pessoalmente a viver no Chile durante todo esse tempo. Continuamos com o escritório lá, temos o escritório no Porto e temos o escritório em Santiago do Chile, e agora é o nosso maior mercado a nível global, é o mercado onde temos mais clientes e tem sido um sucesso para nós essa decisão que fizemos nesse então. Muito bem. Como é que tem sido, nesta época do Covid, o sucesso da JumpSeller? O Covid afetou-nos positivamente. Obviamente ninguém estava à espera. No entanto, todos os nossos clientes tiveram um aumento muito, muito significativo no volume de vendas mensal. Estamos a falar de triplicar ou multiplicar por 10 vezes o número normal de vendas que tinham, o que para nós significa mais trabalho, mas também mais sucesso, obviamente. E outras empresas que não tinham comércio eletrónico, que não tinham uma solução de comércio eletrónico, foram obrigadas, quase de emergência, a começar uma loja online, uma solução de e-commerce, e muitas delas escolheram o JumpSeller. Então sim, o Covid resultou em muito mais trabalho, tivemos de expandir a equipa e também mais vendas, mais clientes, e o mais importante, na verdade, são as vendas dos nossos clientes, que se transmite também num sucesso para nós. Perfeito. Tiago, para terminar, eu perguntava-te que conselhos podes dar a empresas portuguesas de IT que queiram apostar no mercado chileno? Está no mercado chileno. Acho que fazem muito. O mercado chileno, em termos de dimensão, número de população, é muito parecido ao português.
eles têm falta de bons engenheiros, de bons informáticos, de soluções que muitas vezes são standard nos Estados Unidos ou na Europa. Então é um mercado, digamos, ainda muito newbie em termos de software as a service, que é o caso do Jumpseller, e aplicações, digamos, corporativas que não existem. Uma recomendação que faço é saber que têm de adaptar e que o Chile, por ser um país que não tem muitas relações de independências como tem Portugal com a União Europeia, vocês têm de adaptar as soluções para o mercado local. Língua, moeda, toda a localização tem de ser feita para o mercado local, que é um desafio, e espera-se que depois de cumprir esse desafio venha o retorno. Perfeito. Sim, senhor. Tiago Matos, muito obrigado. Obrigado. Força, um exemplo de sucesso de uma empresa portuguesa de tecnologia no Chile. Obrigado, Tiago Matos. Obrigado, Pedro. Obrigado. Ora, boa tarde. Temos connosco o engenheiro João Noeme, que é o diretor-geral e fundador da Terra Pro, que é uma empresa que está em Portugal, Espanha e no Chile. O engenheiro João Noeme vai-nos falar um pouco de porque é que escolheu o Chile, quais são os conselhos que dá aos empresários portugueses que queiram ir para o Chile e como é que a Câmara de Comércio Chile-Portugal os ajudou a entrar no Chile e a estabelecer-se. Engenheiro João Noeme, quando quiser. Pedro, boa tarde. Bom, relativamente a essas perguntas, nós trabalhamos na área da agricultura de precisão, portanto no setor agrícola, que é um setor marcadamente sazonal, no sentido em que nós temos a campanha de rega, que é onde nós mais trabalhamos, entre abril e outubro, e depois durante o inverno é uma altura em termos de faturação muito fraca para nós. O Chile foi escolhido por duas opções, primeiro por uma oportunidade específica que aconteceu no setor do tomate, tivemos a oportunidade de ir para o Chile, mas a segunda razão principal foi de facto esta questão da sazonalidade, ou seja, o Chile por estar no hemisfério sul permite que nós façamos a campanha no inverno português, que é o verão chileno, que é a altura de campanha no Chile, e assim durante um ano conseguimos no fundo fazer duas campanhas, uma em Portugal e uma no Chile. Essa foi a principal razão. Relativamente à segunda questão, os conselhos que eu poderia dar, nós na realidade estamos no Chile apenas há 3, 4 anos. Pode parecer muito, na realidade não é muito, ainda estamos constantemente a aprender. Relativamente aos conselhos, é um povo que é preciso aprender um bocadinho qual é no fundo a forma de trabalhar dos chilenos e a forma, no fundo as empresas são feitas de pessoas e portanto é um bocadinho tentar perceber qual é a forma de trabalhar e a forma de ser das pessoas chilenas. Depois, outro conselho que dou é munir-se de apoio, entre aspas, de pessoal local, no sentido mais contabilístico, de apoio à empresa do ponto de vista mais formal, porque há muitos truques, há muitos detalhes que nós somos apanhados na curva muito facilmente, mas também se resolvem de uma forma muito fácil e, portanto, se eu tiver um bom contabilista local, se eu tiver um bom advogado que me dá um apoio a abrir a empresa, a abrir a conta no banco, etc, etc, eu acho que isso ajuda muito. O outro conselho que dou, e de facto nós aí sofremos um bocadinho, passámos um bocadinho o deserto, finalmente estamos a chegar lá, é arranjar parcerias locais rapidamente, porque na verdade Portugal e o Chile têm uma distância muito, muito grande e é muito difícil fazer negócio lá não estando lá, portanto ou vão viver para o Chile ou tem que se arranjar um parceiro local rapidamente e que não é fácil, porque às vezes pode parecer fácil e aí está a cultura chilena, é tudo muito fácil, é tudo muito simples e depois na prática os chilenos têm uma forma de estar, dizem sempre que sim a tudo, às vezes não é assim. Por último, a pergunta sobre a Câmara do Comércio, na verdade parcialmente está respondido, porque a Câmara do Comércio deu-nos todo o apoio desde o início a conhecer um bocadinho o Chile, a conhecer a realidade do Chile, deu-nos este apoio para mim muito, muito importante, que foi contactos nesta parte mais burocrática da empresa, de constituição da empresa, de abrir a conta no banco, de ver os impostos, etc. E arranjou-nos lá um contabilista, arranjou-nos lá uma pessoa para no fundo,
para nos fazer esta ponte formal da empresa, e eu acho que isso é um valor muito, muito importante. De outra forma andávamos lá completamente aos papéis e com medo de ser enganados, etc. E por fim, ainda deu alguns contactos, uns funcionaram melhor, outros pior, mas esforçou-se por dar alguns contactos do ponto de vista mesmo comercial, ou seja, todos os portugueses que já estão no Chile tentar contactar e criar laços, e mesmo chilenos. E depois permitiu também, por final, uma comunicação fácil, embora isso na realidade não é difícil, mas uma comunicação fácil com o contacto de Portugal no Chile, por via penso que era da Embaixada ou da ICEP, que era o Luís Sequeira, que na verdade também me ajudou bastante do ponto de vista comercial. Portanto, penso que assim se reuniu as condições e nós estamos no Chile, felizmente, com algum sucesso, e isso é ótimo. Perfeito. Engenheiro João Noé, excelente testemunho, muito obrigado, agradecemos imenso e tudo o que contar com o Chile estamos ao seu dispor. Um abraço e muito obrigado. Obrigado. Bom dia, agora passamos aqui ao lado chileno, vamos complementar um pouco esta apresentação com umas palavras do nosso partner da Invest Chile, que é um organismo público de atração de investimento estrangeiro, e aqui contamos com o Cristian Sagal, que nos vai contar de forma muito breve algunos componentes adicionales. Sí. Hola Bruno, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Vamos a hacer una presentación bastante breve y voy a tratar de hablar bastante pausado, dado que no hablo portugués por ahora. Quisiera comenzar agradeciéndoles a la Cámara Chile-Portugal por este webinar Meet the Market. Como ya lo dijiste, mi nombre es Cristian Sagal, soy ejecutivo de promoción de Invest Chile. Ustedes se preguntarán cuál es la labor de Invest Chile, qué es lo que hace Invest Chile. Bueno, les cuento que Invest Chile es la agencia de promoción y atracción de la inversión extranjera directa del Estado de Chile y pertenecemos al Ministerio de Economía. Nuestros servicios van desde la atracción, que es la primera parte, con estadísticas de IED, aspectos destacados del mercado, el marco legal y fiscal, para luego ir a la preinversión, donde realizamos visitas a terreno con los inversionistas, hacemos conferencias, talleres, para luego dar parte al soft landing, que es el core de nuestro business, donde tenemos expertos sectorialistas en minería, en infraestructura, en venture capital, alimentos, turismo y uno de los más relevantes en el último tiempo, que vienen siendo los servicios globales y la tecnología. Finalmente está el Aftercare, donde ayudamos a la reinversión de las empresas extranjeras que estén acá en Chile, siendo siempre nuestra agencia un punto de contacto entre las empresas extranjeras y las diferentes instituciones del Estado de Chile. Por favor, la siguiente. Brevemente les comento el Chile en cifras. Hoy en día pueden ver que el PIB 2019 fue 282 millones, tenemos una economía bastante diversificada. También poseemos un PIB per cápita que es uno de los más altos de Latinoamérica y muy cercano a los países europeos de la OCDE. Además, fíjense que Chile posee una inflación en torno al 3%, pero no solo eso, sino también que esto viene siendo el promedio del 2000 al 2019 es de 3.2%, lo que da a entender una política económica sólida y estable por más de 2 décadas en el país, donde además tenemos un liderazgo sostenido y reglas claras. Fuimos el primer país en ingresar a la OECD de Latinoamérica. Nosotros decimos que es un país pequeño, pero es una gran economía. Somos una plataforma de exportación. Siguiente, por favor. El marco legal a la inversión extranjera directa. En Chile, básicamente, no hacemos una discriminación entre lo que son las empresas extranjeras y las empresas nacionales. El trato es igualatorio. Esto, además, permite que una empresa constituida en Chile pueda hacer 100% de capital extranjero. Además de esto, destaco que tenemos un tratado de doble tributación con Portugal, vigente desde el 2019,
que permite pagar solamente impuestos en Chile al momento de hacer retiro de la utilidad, remesas al país de origen de la empresa. Destaco que ayer en la prensa nacional, el presidente Sebastián Piñera afirmó que gran parte de la reactivación que viene después de esta pandemia COVID viene de la mano de la inversión extranjera. O sea, a ojos de la economía chilena es muy sano que venga este conocimiento y este desarrollo por parte de empresas extranjeras que quieran posicionarse en Chile y hacer Chile una plataforma en la región. Perfecto. ¿Por qué invertir en Chile? Somos una economía con mucho dinamismo y una clara gobernanza y orden en las instituciones del Estado. Tenemos un liderazgo sostenido, donde destaco que somos líderes en la región en varios indicadores. Ustedes pueden formar una empresa en un solo día. Esto es un formato que se reformó recientemente, es un trámite 100% online y rápido de hacer. Tenemos talento sofisticado, como lo aseveró la primera empresa que presentó. Estamos siempre en los primeros rankings de las universidades de la región. Tenemos un ambiente emprendedor. Ustedes ya lo mencionaron brevemente anterior. Startup Chile es una de las aceleradoras más conocidas a nivel mundial, donde empresarios, pequeñas empresas, startups, vienen a acelerar su proyecto acá para crecer dentro de la región. Sin ir más lejos, recientemente se crea la Asociación Chilena de Venture Capital, la ACVC, que es un claro símbolo del dinamismo de la economía y el sólido sistema financiero que tenemos hoy en día. Por favor, la siguiente. Pero ¿cómo es la relación que tenemos hoy con Portugal? El stock de inversión extranjera directa, que data del 2018, son 18 millones de dólares, perdón. Y el comercio entre importación y exportación suman 177 millones de dólares. Esto nos da claras luces que podemos ir más allá, podemos incrementar estas cifras. Son claras señales de que el comercio entre ambos países y la inversión es se puede crecer fácilmente. Tenemos muchas industrias donde tenemos el mismo interés, como son la agroindustria, los servicios financieros, el transporte. Ahí les puse algunos ejemplos de empresas que están acá en Chile que tienen cierto nivel de participación en el capital desde Portugal. Destaco Sugal, el Viñedos Bold. Siguiente, no. Pero sin ir más lejos también, no nos podemos hacer que la pandemia no ha afectado a la economía nacional. El gobierno actualmente ha lanzado varios proyectos de apoyo que equivalen actualmente al 7% del PIB. Esto se traduce en apoyos que van directamente a las pequeñas y medianas empresas. Se crea el FOGAPE, que es el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que son créditos con tasa real cero. Se crea la Ley de Protección al Empleo, donde el empleador acuerda con el empleado un congelamiento de la remuneración, pero sin dejar de lado los pagos sociales. La deuda actual de Chile internacional alcanza los 34 puntos del PIB. Eso quiere decir que actualmente estamos con una deuda bastante sana y podemos seguir creciendo aún más en cuanto a esto. Hay una línea que es la que no queremos pasar actualmente, pero el gobierno sigue haciendo esfuerzos en torno a reactivar la economía. Como ya les mencionaba, algunos de los sectores estratégicos que maneja Inveschile y donde tenemos personas sectoralistas, donde podemos ir aconsejando y dándoles ayuda en su soft landing al país, son infraestructura, donde manejamos la cartera pública del país, energía, donde somos uno de los países con el tipo de energía renovable más grande de la región. La minería, también tenemos un portafolio de proyectos donde pueden ustedes acceder a través de la página web. Servicios globales y economía digital, donde estamos recibiendo constantemente consultas con respecto a los data centers, etc. La industria financiera, como ya se los mencionaba, el arribo de corporate venture capitals y los venture capitals al país está siendo cada vez más frecuente, que eso también lleva a la creación de nuevas empresas, de un sistema de emprendimiento bastante sólido. La industria alimentaria, que un claro ejemplo de eso fue la empresa que ustedes mostraron, que maneja todo el tema del AgTech en Chile. Y sin ir más lejos también, el gran potencial que tenemos como destino turístico en el país.
La invitación que les dejo planteada en esta breve presentación es a visitar nuestra página web, donde podrán también visitar la guía del inversionista que hemos creado, que también se encuentra en idioma portugués, está en español, está en inglés y está en chino, que da el paso a paso de cómo hacer negocios en Chile. Por lo tanto, nosotros ayudamos a las empresas en su soft landing, trabajamos muy de la mano con las cámaras de comercio, tenemos portafolios de inversión que pueden ser de su interés, así que la invitación es: visiten Chile, los vamos a ayudar a prospectar en conjunto con la Cámara Chile-Portugal. Muchas gracias. Muito obrigado. Obrigado a todos. Creio que termina aqui a apresentação por parte da Câmara sobre o mercado chileno, algumas informações muito úteis sobre este mercado. Eu acho que passaríamos agora aqui uma parte de debate, aproveitando também a presença de todos estes ilustres oradores. Eu começava por fazer aqui uma pergunta geral e depois decidam quem é que será a melhor pessoa para responder. Comparativamente a outros países da região, uma empresa quando se pensa em exportar os seus produtos para a América Latina, naturalmente que vai analisar todo o continente, não é? O que é que faz do Chile estar na linha da frente para uma empresa que pretenda fazer negócios com este mercado? O que é que vocês acham que é o grande fator que destaca o Chile dos restantes países da América do Sul? Sim, talvez eu posso começar a resposta estando aqui deste lado. Eu já estou aqui há 12 anos e eu acho que uma das coisas que vale a pena salientar que o Chile, eu conto também minha experiência pessoal, surpreende as pessoas que vêm pela primeira vez em relação ao nível de desenvolvimento, ao nível de como as coisas funcionam. Talvez há um preconceito da América Latina como países relativamente desorganizados, onde as coisas não funcionam muito, onde há muita corrupção, e o Chile é todo o contrário. Não vou dizer que é um país completamente livre de problemas ou como todas as sociedades. Como nenhum país. Exato, mas é um país onde há certezas, as instituições funcionam, as leis cumprem-se e são fiscalizadas, há uma cultura de respeito. Por exemplo, surpreendeu-me bastante em relação às autoridades, até mesmo a nível da rua, com os carabineros. São instituições muito respeitadas e isso há uma cadeia de respeito. Então, no nível empresarial, o Chile está muito bem preparado. Em média, os profissionais são, as universidades, como dizia o Cristiano, são de muito alto nível. Então saem pessoas muito preparadas, com uma visão global. Como o Chile também é um país com vocação exportadora, está muito habituado a fazer negócios com todo o mundo. Então está a esse nível de relacionamentos internacionais. Então eu diria que essas são as principais vantagens a nível do dia-a-dia de fazer negócios, onde sabemos que as coisas funcionam com certa normalidade. É possível contar com um nível de segurança e segurança não somente nesta certeza de que as coisas funcionam, mas também segurança a nível de delinquência e etc. É dos países também com menores taxas de crime e tudo isso, e isso para qualquer pessoa internacional que vem viver aqui é uma garantia importante. Muito bem. Não sei se alguém quer complementar. Bem, então, e relativamente àquilo que é a percepção sobre Portugal, não é? O que é que, apesar desta distância é enorme, não é? E, portanto, assim como em Portugal existe algum desconhecimento sobre o mercado chileno, até porque na América do Sul as relações mais próximas com Portugal são naturalmente com o Brasil e depois, agora recentemente, com alguns países como a Colômbia e também anteriormente a Venezuela, mas com os restantes países da América do Sul, Portugal tem tido relações muito pontuais. Há aqui alguns exemplos de empresas que estão no país,
mas há um desconhecimento, eu diria, generalizado em termos daquilo que é o Chile hoje em dia. O que é que existe no Chile sobre Portugal? Ok. Posso responder, posso começar eu e depois algum outro. Sim, eu diria que há uma percepção bastante positiva de Portugal em geral. Para os chilenos, Portugal tem sido uma referência em termos de país europeu com relativa comparação, pronto, como aspiração para o Chile em termos de desenvolvimento, em termos de economia. Há muitas comparações com Portugal, em relação ao PIB, em relação também às áreas, ou às indústrias mais fortes. Há várias coincidências, por exemplo, todo o mundo, a agroindústria, o vinho, frutas frescas e outras coisas, onde às vezes são colaboradores, outras vezes são até a concorrência nos mercados internacionais, mas há uma muito boa percepção tanto dos produtos portugueses, da cultura, que é uma cultura relativamente próxima. No fundo Portugal, talvez na América Latina, no contexto da Europa, é talvez o mais latino, e o Chile, no contexto da América Latina, é o mais europeu. É uma boa alção. Então, exato, então há uma proximidade, e também em relação aos profissionais portugueses, há uma boa percepção. Tu chegas a um grupo de chilenos como português, e é uma marca, a marca Portugal é positiva. E a evolução há 12 anos atrás, quando Bruno, quando chegaste aí ao Chile, é completamente diferente de hoje em dia também, não é? Em relação a Portugal, eu noto que é parecida ou melhor em relação a essa perspectiva. Mas já se notam mais produtos portugueses nos supermercados, já se notam mais empresas portuguesas no mercado, já há uma maior quantidade de empresas no mercado chileno que permitam também construir essa maior percepção de Portugal. Efetivamente. Sem ser só sobre o Cristiano Ronaldo e os temas de clichês do costume, não é? Exatamente, é verdade. No fundo, há empresas de vários setores, ou seja, tanto no mundo mais industrial, de engenharia, por exemplo, a REN fez um investimento aqui em transmissão elétrica, então empresas de construção, engenharia, então estão a começar a formar um nome importante como a nível de engenharia e a parte industrial. Por outro lado, a nível de produtos, também, por exemplo, está, não sei, Sugal como principal produtor mundial de pastas de tomate, ou a vinha Los Boldos, que foi comprada pela Sograp, então tem tido aqui mais presença em produtos mais de consumo. Eu só quero adicionar, Pedro, desculpa, aquilo que o Bruno começou falando sobre a comparação, é que ao início do milénio, o presidente Ricardo Lagos, nessa altura, já há 20 anos, ele colocou como objetivo para o Chile, para o 2020, ou seja, este ano, ser como Portugal. Ter o PIB de Portugal e ter uma economia que fluja. Estamos a falar há 20 anos, nessa altura, como é que era a economia de Portugal há 20 anos? Claro. Já projetando como é que também seria a economia de Portugal. Mas o que é interessante é que, sabendo o Chile que seria a economia, uma das economias principais da região, colocou Portugal como exemplo. Sim, então colocou Portugal também como um exemplo para a região toda. E não por nada é que atualmente o Chile está muito mais familiarizado com o nome Portugal, a cultura portuguesa, a economia, e isso também se reflete em que vários chilenos também têm se mudado para cá. Sim, é o teu exemplo, não é? É. E parabéns pelo português, falas muito bem. Aqui uma pergunta que tem recorrido muito quando abordamos alguns empresários que têm interesse no mercado chileno, e nomeadamente nos últimos meses, eu diria no último ano, em que o Chile sofreu, infelizmente, com algumas manifestações contra o governo, bastante, enfim, que surgiram muito nas notícias na comunicação social, se bem que temos que sempre fazer os devidos descontos àquilo que sai na comunicação social, mas a verdade é que o Chile não tem estado nos últimos meses muito
nas bocas do mundo por bons motivos, não é? Nesse aspecto. E isso também condiciona às vezes alguns empresários portugueses em apostar ou investir nesses mercados. Como é que tem evoluído essa situação, já não falando da parte do Covid, portanto falando especificamente nessas tensões que houve com o governo? Ficou tudo normalizado? A situação é completamente diferente agora? Eu diria que houve efetivamente uma situação mais intensa no final do ano passado, com muita resposta a nível de políticas públicas, um pouco como dizia o Christian. Todas as medidas não têm sido somente de Covid, foi digamos da situação completa, muitos compromissos de políticas públicas, até mesmo um referendo para eventualmente fazer uma nova Constituição, a esse nível. Então, claro, há coisas que foram respondidas, mas que não são de solução imediata. No fundo está a conversa pública. Claro, claro que a situação do Covid veio mudar tudo e apaziguou um pouco esta discussão mais social. E esperamos que vai ser um debate público que vai continuar, mas já está a ser tratado e está a ser resolvido dentro do possível. Porque a ideia que se tinha aqui, pelo menos a minha e de algumas pessoas, era que o Presidente era um Presidente que tinha feito muito bom trabalho pelo país e toda a situação de evolução do próprio mercado tinha muito a ver com aquilo que o Governo tinha feito também, não é? E, portanto, estranhou-se como é que havia tantas tensões sociais num país que aparentemente dava uma imagem tão de inovadora para o exterior. Exato, eu diria até que toda essa percepção que tu mencionas, e é certa, foi assim por 30 anos e não foi de um governo em particular, foi de todos os governos que tiveram durante 30 anos, de diferentes lados políticos, esquerda, direita, que sempre mantiveram políticas muito pró-investimento estrangeiro, muito pró-comércio internacional, e foi parte muito importante do êxito económico que teve o Chile. E o que temos visto nestes meses é que, claro, todo esse crescimento económico talvez não foi acompanhado do crescimento social que as pessoas, que a população espera e no fundo, ao haver melhores perspectivas económicas, há também uma maior ambição e aspiração a ter melhor qualidade de vida. Então eu aí acho que foi construindo um pouco esta tensão e é importante que no fundo o país vá equilibrando, né, este desenvolvimento total y no solo económico, mas vamos en esa dirección. Yo quisiera agregar nada más que, claro, justamente todo el tema desde octubre hasta el tema de la pandemia fue bastante fuerte para nosotros, no estábamos preparados para esto, sí se veía venir, pero afectó a ciertas industrias en particular, fue los servicios, el comercio y el turismo. Pero destaco más que nada el tema de que se puso en carpeta el tema social. La gobernanza y las instituciones de Chile pusieron en tema el conflicto social y eso nos lleva a un referéndum, al diálogo entre distintas partes y sectores de la población, lo que habla de una madurez política y económica del país. No nos cerramos a decir, no vamos a hablar sobre esto. El presidente aceptó las demandas sociales y se va a hacer un referéndum a esto. Ahora, el tema va a ser solamente para mejor. Se van a cambiar temas sociales, por lo tanto la política económica de Chile va a seguir siendo igual, vamos a seguir siendo un país pro inversión y muy dinámico, solamente que van a mejorar, y era hora ya, de que mejoraran muchos temas del ámbito social. Claro. Se me permites, Pedro, só brevemente para reafirmar aquilo que falou o Christian, mas pensando um bocado no futuro, porque às vezes o medo do inversionista não é sobre, pronto, e o Chile continuará a ser estável, não é, no meio desta situação, particularmente o conflito social. E Chile tem demonstrado ser estável e a forma que respondeu ante o conflito social e também dentro desta situação da pandemia tem sido de forma politicamente, não é, com as instituições a trabalhar. Então, raramente, muito raramente,
o Chile irá se tornar num outro país como a Latinoamérica que irá mudar de políticas conforme o governo do turno. Poderá haver uma nova Constituição, mas será uma Constituição que mantendrá os direitos à propriedade privada, não é? E tudo aquilo que tem sido base para a estabilidade do Chile dos últimos 30 anos. Claro, isso é muito importante para quem quer investir no mercado e negociar com o Chile. Obrigado. Em relação aqui depois à questão da pandemia do Covid-19, naturalmente, que afetou o país, como afetou todo o mundo, as medidas que foram tomadas pelo governo estão a ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos empresários. Existe efetivamente medidas, porque aqui em Portugal também se discute de que forma é que vai acontecer agora a partir de setembro, outubro, novembro, quando acabarem os layoffs, quando acabarem as moratórias, de que forma é que isto está a ser implantado no Chile e como é que vem o futuro pós-pandemia. Yo me gustaría hacer un comentario de eso. Como dije en la presentación, actualmente los programas de gobierno como inyección de liquidez y ayuda a los pequeños y medianos empresarios actualmente en primera instancia fue un 4% del PIB. Luego pasamos hace poco a un 7% del PIB, pero con un compromiso de los programas que van a alcanzar un 11% del PIB. O sea, la inyección de liquidez ha estado ahí. Obviamente estamos todos hasta el momento confinados. De a poco empezamos a desconfinar ciertas comunas del Gran Santiago. Se comienza a ver una pequeña reactivación, pero el gobierno está muy, muy atento a no tener políticas de cierre total. Destaco que en todo este tema, claro, las fronteras se cerraron para el acceso de gente, de las personas, pero el comercio no lo ha afectado en su rubro de importación y exportación. Somos un país que depende de la importación y la exportación. Nuestro ADN es exportar. Por lo tanto, se ha asegurado las cadenas de suministro de todas las empresas y de las que sean calificadas como necesarias para un actor de la economía normal. Se crearon también las líneas de crédito que van en ayuda con tasa cero a los pequeños y medianos empresarios, y también esta ley de fomento al empleo, de protección al empleo, perdón, que ayudaba a generar liquidez a las empresas. También se aplazaron ciertos pagos de contribuciones, de IVA, mientras dure esta pandemia. Claro que todas estas medidas son transitorias hasta que tengamos una solución más concreta. Muy bien, gracias. Se alguém quer complementar. Em geral, há como uma boa expectativa da reativação, no sentido que as indústrias base continuaram a funcionar, tudo o que é abastecimento, a logística, nunca houve desabastecimento de nada. Então, agora com o regresso às atividades mais normais, todas as empresas estão aí com o seu potencial e também houve todas estas políticas para fazer que as empresas mais pequenas não ficassem debaixo da água, né, com esta crise, com reduzir os custos relacionados ao emprego, aos impostos, etc. Então, esta foi a aposta, né, de se a economia se mantém com as empresas, com o funcionamento, a partir do momento em que termina o confinamento, o isolamento, espera-se que tudo vai voltar ao normal, e até com estes incentivos adicionais e investimento adicional que vai ser mais positivo. Ok, obrigado. Temos aqui algumas perguntas de participantes, já mais específicas dos próprios setores, para ver se conseguem responder. Se não conseguirem, depois nós faremos a resposta por e-mail a estas pessoas, não tem problema. Aqui o Pedro Ora pergunta-nos como se comporta o mercado ao nível da indústria da metalomecânica, nomeadamente ao nível do consumo de aço inoxidável. É uma empresa produtora de barras de aço inoxidável, do Pedro. Eu podia comentar o seguinte: temos sido contactados por empresas portuguesas que fabricam reservatórios para vinhos, produtos líquidos, etc. Temos respondido, temos algum conhecimento deste setor metalomecânico no Chile. Podemos perfeitamente fazer uma seleção de
prospects, clientes para este mercado metalomecânico e podemos perfeitamente, em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, marcar reuniões de Skype e aferir os melhores parceiros para este negócio na área da metalomecânica. Ok, portanto é um setor que é bastante apelativo. Sim. Eu, em particular, estive em contacto há pouco tempo com uma das principais produtoras aqui, a ASA, Gerdau ASA, e manifestaram que desde o fim do ano passado, ao início deste ano, não tiveram maior efeito negativo. No fundo, são parte destas indústrias de base de matérias-primas que continua a ter, se bem há um efeito talvez da construção que teve um declive, mas, por exemplo, a mineria, todas as indústrias mais pesadas do Chile continuam a sua atividade normal, então é um setor que continua interessante. Ok. Eu recordava a todos os participantes que, se pretenderem uma ajuda mais customizada da nossa parte ou da Câmara de Comércio de Portugal-Chile, podem contactar-nos através do internacional@ccip.pt e teremos todo o gosto em analisar em detalhe todo aquilo que são as vossas empresas, o tipo de contactos que procuram neste mercado e preparar agendas individuais de reuniões de forma física, quando podemos deslocar ao mercado, ou de forma online, agora neste momento. Eu ponho o e-mail de internacional@ccip.pt e poderão contactar-nos. Temos aqui mais duas perguntas. O RV pergunta-nos como é que no Chile vêm as medidas que os Estados Unidos e a União Europeia estão a fazer para proteger os seus mercados e a política de querer consumir local. Como isto poderia afetar as exportações de alimentos por parte do vosso mercado, o Chile? Sí, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Chile es que tiene alrededor de 29 tratados de libre comercio. Por lo tanto, no tiene un solo mercado de destino. Hay una diversificación del riesgo en su mercado de destino, siendo uno de los grandes partners actualmente el mercado asiático, China, Japón, Corea del Sur. Por lo tanto, de hecho, hemos estado muy entre medio en la guerra Estados Unidos-China, comercial que hay, y muchas empresas han venido a Chile para llegar a China más fácilmente. Por lo tanto, claro, si se van a tomar ciertas medidas de consumo local, yo creo que no habría problema. Tenemos arancel cero para muchos mercados. Entonces, eso es una de las riquezas que también tiene Chile, es la diversificación del riesgo en cuanto a sus exportaciones. Gracias. Temos aqui outra pergunta de uma empresa de frangos, uma cadeia de takeaway em Portugal e de refeições ultracongeladas. Perguntam como é que Portugal é visto na América Latina, em particular no Chile, como uma gastronomia muito alicerçada no vinho, mas como é que é visto os restantes produtos alimentares portugueses no Chile? Ora bem, eu podia comentar aqui o seguinte: foi introduzido com sucesso até pastéis de nata no Chile e cerveja portuguesa. Portanto, se dá uma aposta, como disse o Christian, da parte de abertura do mercado a produtos alimentares estrangeiros. Os chilenos são muito abertos à gastronomia internacional e, nesse aspecto, concretamente, no caso do takeaway de frango, seria um caso perfeito para nós estudarmos a possibilidade da empresa Redes Frangos entrarem no Chile e teríamos todo o gosto em fazer esse processo todo de análise e procurar potenciais parceiros. Não sei se alguém quer comentar mais também. Bruno, podes confirmar quantos restaurantes portugueses há? Sim, só em geral. Há uma percepção de que Portugal é um país de boa comida e todas as pessoas que foram à Europa ou que têm alguma noção da Europa têm essa percepção e também há muito mais contacto com Espanha e conhecem muito bem os produtos espanhóis, há muito produto espanhol e por proximidade, por Ibéria, digamos, por Península Ibérica, Portugal também goza dessa imagem. Eu diria não especificamente que a população em geral conheça produtos portugueses especificamente, mas está associado Portugal
como Península Ibérica, uma origem de boa gastronomia. Já existe, já têm verificado muita exportação de Portugal de produtos congelados, por exemplo, para o Chile? Fueron exportados para a cadeia Cencosud pastéis de nata, desde Leiria, e pão também, congelado. Claro que a influência espanhola na América Latina, com exceção do Brasil, é naturalmente tem muito mais anos de história do que a portuguesa, mas claro que creio que concordam que também tem sido, nos últimos anos, o Portugal tem conseguido colocar cada vez mais produtos, não só no Chile, como noutros países da América Latina, e cada vez mais acho que temos acompanhado nós também aqui na Câmara a exportação de vários produtos, não só congelados, como também alguns frescos para estes mercados. Portanto, o crescimento eu creio que existem oportunidades, é uma questão de serem analisadas caso a caso, e nós estamos aqui para ajudar, como disse em concreto, podem nos contactar através do internacional@ccip.pt e trataremos de analisar individualmente cada perfil e ver se existem ou não condições para a abordagem a este mercado. Depois, em relação, aqui temos mais 5 minutos ainda, eu gostaria só de perceber culturalmente como é que é o empresário chileno, não é? É muito importante, há muitos empresários que nos perguntam como é que é a forma de negociar do empresário chileno. Eu tive a oportunidade de estar no Chile em março de 2019 a acompanhar uma missão empresarial e verifiquei, ao contrário eu diria, da maior parte dos países da América do Sul que conheço e que já levámos missões empresariais, um nível de, entre aspas, americanização dos empresários bastante presente. Via que muita gente tinha muita influência dos Estados Unidos. Eu não sei se isto foi uma percepção errada que tive, mas notei, eu estive em Santiago durante 5 ou 6 dias e senti que poderia estar numa cidade americana e, portanto, nota-se uma evolução do empresário chileno completamente diferente isto generalizando, que às vezes cometemos bastantes erros na generalização, mas com um nível com uma postura muito americanizada. Como é que vocês aconselhavam os empresários portugueses a negociar com um empresário chileno e quais são as principais características deste empresário? Sim, eu partilho essa percepção e um pouco como eu comentei anteriormente. Para o chileno, para o profissional chileno, os Estados Unidos é uma referência em quase todas as indústrias e também a nível de estudos, é onde as pessoas normalmente que têm possibilidade vão fazer estudos, pós-graduações, etc. Também a economia chilena, de alguma forma, foi desenhada como arquitetura de modelo económico muito à semelhança dos Estados Unidos, em relação à promoção da iniciativa privada, de fomentar o empreendedorismo, etc. E a iniciativa empresarial. Então é muito bem visto o ser empresário, ser empreendedor. E efetivamente há uma cultura que é muito de abertura e de seriedade. Então a forma de abordar, de negociar, é com regras claras, com compromissos claros e com cumprimento rigoroso. Não é uma cultura do aperto de mão e tal, e depois vemos como é que é isto. É uma cultura bem rigorosa, bem séria, e isso diria em geral. Agora, também o tecido empresarial, há muitas empresas pequenas, médias, eu diria também à semelhança de Portugal, há umas poucas muito grandes, com este foco mais externo, em exportação, etc. Mas também há muitas empresas médias e pequenas, onde é possível talvez experimentar, começar a fazer pequenos negócios para conhecer o país. Mas cada indústria tem bem marcados 3, 4, 5 atores grandes e sérios e de nível mundial. Alguém quer complementar? Se calhar, considerando que actualmente Chile está a olhar muito para a Europa também, sem dúvida a cultura empresarial americana tem sido uma referência nas últimas décadas, mas como o chileno está sempre a olhar para
outros horizontes, então está a aprender também tanto da cultura asiática para fazer negócios, mas também europeia, e da mesma forma que muitos vão fazer pós-graus para os Estados Unidos, muitos também vêm já há muito tempo a fazer seus pós-graus aqui à Europa. E pronto, é bem conhecido, bem sabido que dentro da Europa, os latino-americanos que melhor se adaptam à cultura europeia também são os chilenos. Há alguma coisa aí, então, nesse sentido, culturalmente, há muitas similaridades. Muito obrigado. Temos só aqui uma última pergunta antes de terminarmos, já estamos nas 4 da tarde. Como é que está o ramo da construção a passar estas crises recentes, tanto aquela social como agora a do Covid? Como é que a construção está a lidar no Chile? A informação que temos é que a construção, tal como em Portugal, não parou. As empresas continuam com a construção, toda a parte de infraestruturas continuou. Inclusivamente, Portugal tem representada ali no Chile a Mota-Engil, e tem mais uma série de empresas que trabalham na parte das indústrias renováveis e a empresa de engenharia Procelse, que é do Grupo Quadrante. Portanto, a construção não tem parado e continua como cá. Sim, só uma breve complemento. Talvez nas zonas urbanas, mais concentrada a construção urbana de prédios, nas zonas que estavam com quarentena, tiveram alguns meses parados, mas há uma grande proporção de infraestrutura que são fora das zonas urbanas, tudo o que é mais industrial, e isso não parou. Até um dos vídeos que tínhamos, que reservámos para depois, que não conseguimos pôr neste webinar, era da empresa Quadrante de Engenharia, e eles disseram que em todo este momento não parou nenhum projeto. Ao contrário de outros países, todos os projetos de engenharia e construção continuaram da mesma forma. E isso também mostra um pouco a seriedade e a aposta, esta visão mais de longo prazo dos empresários chilenos. Isso, no fundo, mostra que é uma indústria que não parou e agora com a volta, o regresso à normalidade, vai continuar a crescer. Yo también destaco que los primeros 5 meses, a pesar de la crisis social y la pandemia, la inversión extranjera directa creció un 35% en comparación al 2019. Eso es una señal súper potente de que los proyectos continúan llegando al país. Muito bem, muito obrigado. Teríamos muito mais perguntas para fazer sobre este mercado, com certeza. Infelizmente já chegámos aqui à hora de fim deste webinar. Eu gostaria de agradecer novamente a todos os participantes por estarem presentes aqui, principalmente aos oradores, naturalmente por estarem connosco e disponibilizarem-se para dar informações sobre este mercado. Recordo que estaremos completamente disponíveis para ajudar qualquer empresa que esteja interessada em exportar ou investir para este mercado e teremos todo o gosto em apoiar com contactos de qualidade no Chile. Agradeço novamente a todos e desejo que esta situação do Covid passe rapidamente e que possamos rapidamente também estarmos juntos, seja no Chile ou em Portugal, a fazer negócios, que é o que todos queremos. Muito obrigado a todos mais uma vez e foi um prazer. Muito obrigado nós. Muito obrigado nós. Muito obrigado. Foi um prazer. Adeus.